Vestimentas e modéstia na Bíblia, a perspectiva sobre as mulheres. A questão das vestimentas e da modéstia para as mulheres é um tema recorrente nas escrituras bíblicas, que reflete não apenas sobre a aparência exterior, mas também sobre valores mais profundos relacionados ao caráter e à dignidade. Compreender essa temática requer uma análise cuidadosa dos textos bíblicos, dos costumes da época e das interpretações que têm surgido ao longo dos anos. Vamos falar e abordar este tema que é muito recorrente na Bíblia e também nos dias atuais. Muitos acabam tendo dúvidas sobre questão de vestimenta, uso de pinces, tatuagens, batons, maquiagens e etc. Vamos tratar desse assunto neste vídeo. Já aproveita, por gentileza, deixa seu like, curte, pois isso ajuda bastante no engajamento do vídeo. Também deixa abaixo o seu comentário, a sua opinião, se concorda ou discorda daquilo que a gente vai trazer no vídeo de hoje. Vamos falar primeiro do contexto cultural e histórico. Na época bíblica, as vestimentas carregavam significados específicos. As mulheres usavam roupas que refletiam sua cultura, status social e valores da sociedade. Por exemplo, no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 28, versículo 42, Deus ordena a Moisés que os sacerdotes usem vestimentas específicas que indicam santidade e respeito. Assim, a forma de se vestir não era apenas uma questão estética, mas uma extensão da identidade espiritual e social da pessoa. Os costumes da época também ditavam o que era considerado apropriado. Por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10, Paulo, o apóstolo, orienta as mulheres a se vestirem com modéstia e bom senso, destacando que a beleza deve vir das boas obras e não da ostentação. Essa instrução reflete um ideal de modéstia que transcende a mera aparência e se conecta à essência do ser. Porém, você pode estar se perguntando o que é modéstia. Modéstia, segundo a perspectiva bíblica, não se restringe a um estilo específico de vestimenta, mas abrange uma atitude de humildade e respeito. Ela sugere que as roupas não devem ser usadas para atrair e chamar atenção indevida ou promover a sensualidade. Ao contrário, a modéstia deve refletir a dignidade da mulher como filha de Deus. Em 1 Pedro, versículo 3 e 4 do capítulo 3, encontramos uma ênfase semelhante. A beleza de vocês não deve estar nos adornos exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, deve estar no ser interior, que não perece, no espírito suave e tranquilo. Essa passagem nos leva a refletir sobre a verdadeira beleza que vai além do exterior. Agora vamos falar sobre usos e costumes, sobre brincos, piercings e tatuagens. A Bíblia não menciona diretamente o uso de brincos, piercings ou tatuagens como práticas condenáveis. Porém, é importante considerar o contexto cultural. No Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 24, versículo 22, há uma referência ao uso de brincos como um sinal de status e riqueza. Porém, a intenção por trás do uso de adornos é o que realmente importa. A ênfase deve estar em como esses acessórios se alinham à prática da modéstia e da dignidade. As tatuagens, por outro lado, são mencionadas em Levítico, capítulo 19, versículo 28. Onde nessa passagem proíbe os israelitas de fazerem marcas no corpo. Essa proibição se relaciona ao contexto cultural da época, onde práticas pagãs e rituais estavam envolvidos. A aplicação contemporânea desse versículo é debatida, porém muitas tradições cristãs argumentam que a motivação e a intenção por trás das tatuagens devem ser consideradas. No caso, é o propósito, o porquê a pessoa está usando um pince e fazendo uma tatuagem. Ela em si, essas práticas, usos e costumes pode talvez não ser pecado em si mesmo. Porém, o que pode ser pecado é o propósito, a motivação de uma pessoa fazer uma tatuagem, que pode ser por rebeldia ou por, no caso, querer se aparecer por vaidade, para se amostrar perante as pessoas, e tudo isso pode ser pecado. O culto ao corpo e etc. Tudo em exagero acaba sendo pecado para a própria alma.
E o que falar de saias curtas e vestimentas modernas? A questão das saias curtas é um reflexo dos padrões sociais em constantes mudanças. O que é considerado modesto ou apropriado pode variar significativamente entre culturas e épocas. Na cultura ocidental contemporânea, muitas mulheres usam saias curtas, sem que isso signifique uma falta de modéstia ou respeito por si mesmas. O que importa é a intenção e o contexto em que essas vestimentas são usadas. Mais uma vez, aqui entra a questão do propósito. As diretrizes bíblicas nos incentivam a considerar como nossas escolhas de vestimentas afetam nossa imagem e a maneira como somos percebidas pelos outros. É uma reflexão que deve ir além do aspecto físico, buscando sempre promover um caráter que reflita os valores cristãos de amor, respeito e dignidade. Referente a roupa e caráter, será que a roupa define o caráter? A ideia de que a roupa define o caráter é complexa e controversa. Embora as vestimentas possam influenciar a percepção que os outros têm de nós, elas não devem ser vistas como uma única representação de quem somos. A Bíblia ensina que o verdadeiro valor de uma pessoa está em seu coração e em suas ações, como indicado em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso nos leva a concluir que, enquanto a modéstia é uma qualidade valiosa e digna de ser cultivada, não devemos colocar todo o nosso valor e identidade nas roupas que usamos. O caráter é formado por ações, atitudes e a maneira como tratamos os outros, refletindo os princípios de amor e respeito que a Bíblia nos ensina. Então, em conclusão, a vestimenta e a modéstia são aspectos que refletem muito mais do que simples escolhas de moda. Elas são um espelho da nossa identidade e do nosso caráter. A Bíblia nos oferece orientações que nos convidam a buscar uma beleza interior que se manifesta exteriormente, promovendo não apenas uma aparência modesta, mas também um coração cheio de amor e integridade. Portanto, ao considerarmos nossas vestimentas, que façamos isso com o espírito de reflexão, sempre buscando honrar a Deus e a nós mesmos em cada escolha. E essa é a conclusão que chegamos, amados irmãos, que você possa refletir sobre esse assunto, que não quer uma questão de definição, mas tudo é o propósito, porque a pessoa está usando aquela roupa, aquela tatuagem. Em si, a roupa ou a tatuagem talvez não sejam pecados, porém, qual seria o propósito de uma mulher vestir uma roupa curta e sensual? Seria sensualizar pessoas casadas? Ou, no caso, chamar a atenção para si, para a estética, apenas para o corpo, como se a pessoa fosse apenas isto, não tivesse personalidade, comportamento, não tivesse boas obras, atitudes? Alguns modernos ou humanistas seculares falam: não, eu me visto assim mesmo porque é meu jeito de ser, é o meu corpo, eu mando, eu posso me vestir, mas isso não tira a questão de que você está se desrespeitando, no caso, chamando a atenção apenas para o físico. Você pode praticar atividades físicas, malhar, treinar, ter um corpo sensual, mas pode também se vestir com modéstia, sem querer se aparecer. Alguns usam o argumento: mas eu treino bastante, eu faço isso, faço 1000 agachamentos, isso é uma hipérbole, entenda. E depois eu posso vestir a roupa que eu quero para poder aparecer e me mostrar para as pessoas. Porém, isso não tira a questão que você está se desrespeitando, apenas querendo chamar a atenção para seu físico, e você vai ser vista apenas como um emblema ou como um objeto sexual. E depois muitas no caso, acabam reclamando que está sofrendo assédio. E no caso, não passa de uma hipocrisia de muitas. Agora, tem quem pode treinar e se vestir com modéstia, pode usar batom, se maquiar e ficar elegante, mas tudo depende do propósito para que você está querendo ficar mais bonita, ou mais bonito, mais belo, com propósito. Não que seja pecado em si, mas tudo vai depender do propósito, e você sabe qual é o propósito. Você estuda, aprende os conceitos e olha para si mesmo e pergunta: será que meu propósito é um propósito verdadeiro e real para com Deus? Ou é apenas vaidade,
supérflua, fútil e vazia? Então faça essa pergunta para si mesmo sobre a questão das tatuagens que você tem, da roupa que você veste roupa curta para chamar a atenção de homens casados e, no caso, causar desconforto entre casais, ou você usa porque é a única roupa que tem? Então você pode se fazer essa pergunta e, no caso, analisar os fatos e os propósitos. Então pense nisso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.